E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Obrigado você que clicou nesse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Dá essa força para nós aí, tá? Muito obrigado. Pessoal, como vocês viram aí, o tema é o que é ou o que são, né, a sinagoga de Satanás. O que é? Já se perguntou? Já, quando você lê o texto, você já ficou pensando sobre isso? Vamos ler o texto para a gente entender? São em Apocalipse, em dois momentos, nós vemos aqui no capítulo 3 e no capítulo 2. E eu vou começar a ler pelo 2:8, diz assim: é uma carta escrita para a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a tua blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se, pois, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá do dano da segunda morte. Agora, ainda em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, agora é a carta para a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, gente, primeiro precisamos entender o contexto. A igreja primitiva ela inicia com os judeus. Então, depois de Jesus ser morto e ressuscitar, ele vem até aos discípulos, ele sopra o Espírito de Deus, o Espírito sobre eles, e diz que eles haveriam de receber o Espírito Santo. E depois, em Atos dos Apóstolos, eles são cheios do Espírito Santo. E aí inicia a pregação da palavra. Deus, então, abre portas para o Evangelho. E o povo já começa logo no início a ser perseguido, como Jesus foi. Então, no início já da pregação do Evangelho, nos primeiros dias que a igreja entendeu o seu chamado e começou a avançar pregando, começou a levantar-se opositores. E aqui nós vemos nos textos, em dois textos que nós lemos, a carta foi escrita para a igreja, que judeus que se diziam judeus, pessoas que se diziam judeus e não eram, perseguiam, né? E Jesus o chama de sinagoga de Satanás. Ou seja, pessoas que parecem ser pessoas de Deus, que se auto-intitulam pessoas de Deus, religiosas, que perseguem, que vão contra a igreja do Senhor, contra a pregação do Evangelho. Mas, como nós vimos aqui, Deus abre uma porta, e quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Nós sabemos que a porta que Deus abre para a pregação do Evangelho, ninguém vai poder fechar. Como dizem Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos pregar a palavra. Mas sabemos que existem oposição. E aqueles que se levantam como opositores, nós temos que entender que a nossa luta não é contra eles, mas sim como
O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, ou seja, contra o mundo espiritual. Sabemos que Satanás ele levanta pessoas para tentar barrar a pregação do evangelho, para levantar pessoas contra, que se opõem à igreja, e às vezes até esses, como nós vemos aqui nesse caso, são supostos, né, religiosos, pessoas ou até são religiosos, mas são supostos homens de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso, se nós não somos esses e se tem alguém que tem se levantado, né, contra a igreja. E quando isso acontece, nós precisamos permanecer firme. Por mais que haja perseguição, como o Senhor aqui, ele escreve à igreja, nós precisamos permanecer firme. Não desistir da pregação do evangelho. Porque o poder, a transformação, a salvação não vem por nós. Nós somos instrumentos de Deus para levar a mensagem que cura, que transforma, que liberta e que salva vidas. Por isso existe tanta oposição. Então pregue a palavra a todo tempo. Onde você tiver oportunidade, fale do amor de Jesus. Fale do que Jesus tem feito em sua vida. Testemunhe, fale do amor de Cristo. Porque, infelizmente, ainda existe a sinagoga de Satanás. Aqueles que se levantam, que parece que são, mas não são, e são opositores do avanço do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus, o que está na palavra. Não é o evangelho que nós achamos que é, mas sim o que Deus estabeleceu na palavra dele. Amém? Então é isso. A sinagoga de Satanás são supostos cristãos, no nosso caso hoje, né, que se opõem à pregação do evangelho. Vigiemos, como nosso mestre, nosso Senhor nos ensina. Vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação e que permaneçamos firmes no dia da tribulação, no dia da perseguição, no dia mau. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Obrigado por você que ficou até aqui. Se você não fez isso ainda, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, espalhe esse link para o máximo de pessoas que você puder. Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.